Eu quero concluir o estudo da lição desta semana, cujo título é Jacó, o enganador, buscando a resposta a uma pergunta muito séria, uma pergunta importante. Por que é que Deus escolheu Jacó? Por que Deus escolheu um homem com tantos problemas? Um trapaceiro, um enganador, um mentiroso. O verso áudio da nossa lição, o verso para memorizar, está a declaração de Esaú, após ter sido enganado. Já me enganou 2 vezes, não é por isso que ele se chama Jacó, Jacó, o enganador. Um homem sem qualidades, um homem sem méritos pessoais, sem capacitação, sem integridade, um mentiroso. Como é que nós consideramos um mentiroso? E como Deus considerou este mentiroso? O Senhor escolheu Jacó, irmão, justamente para ensinar a nós que nós não somos escolhidos ou nós não somos salvos por conta dos nossos méritos pessoais. Nós somos salvos pela graça. E o que é a graça? Graça é um favor imerecido. O que é a graça para Jacó? É ter sido escolhido e ter sido abençoado, apesar dos seus problemas, apesar das suas falhas de caráter, apesar dos seus pecados. A justificação, irmãos, é pela fé, é pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, não por obras ou por qualificações. Se você olhar lá o texto de Romanos, capítulo 4, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação pela fé. E ele fala assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E se você olhar o verso 4 e o verso 5, vem ainda atestar, afirmar que a salvação de Abraão, a escolha de Abraão, assim como a escolha de Isaac, assim como a escolha de Jacó, não foi por suas qualificações pessoais ou por algo que eles pudessem ter feito, mas foi pela graça de Deus. Por conta das suas mentiras, Jacó teve que fugir. Fugiu com medo, com insegurança. Seu irmão queria matá-lo. Mas o Senhor Deus se apresentou a ele em sonho com a escada de Jacó, que vinha desde o céu até a terra. E essa escada representa o Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar onde ele estava chamou-se Betel, a porta do céu. E lá então, irmãos, o Senhor abençoou novamente a Jacó. Gênesis capítulo 28, versos 13 a 15. Vamos ver lá o que diz. Em cima dela estava o Senhor, que lhe disse, em cima dela quem? Em cima da escada. Nos céus, o Senhor disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Era a renovação da promessa, irmãos, a promessa de um descendente que abençoaria todas as nações da terra, e esse descendente era o Senhor Jesus. Verso 15: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei retornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. O Senhor estava dando agora ao mentiroso Jacó, estava dando segurança, estava dando tranquilidade, estava abençoando, estava renovando com Jacó a aliança feita com Abraão, a aliança feita com Isaac, a aliança de salvação. Quero ler, por favor, irmãos, na página 106 da nossa lição, que é um texto do Comentário Bíblico Adventista, página 106 da lição de professores.
Jacó havia pensado obter o direito aos privilégios da primogenitura por meio do engano, mas se viu desapontado. Achou que tivesse perdido tudo, sua ligação com Deus, seu lar, tudo. E ali estava ele, um fugitivo frustrado. Mas o que fez Deus? Olhou para ele em sua condição sem esperança, viu-lhe o desapontamento e entendeu que ali havia potencial que ainda poderia render glória a Deus. Tão logo viu aquela condição, apresentou-se em visão a escada que representa Jesus Cristo. Estava um homem perdido ali, um homem absolutamente perdido, sem saber o seu futuro. Mas o Senhor apresentou a ele a escada que é o Senhor Jesus Cristo, que representa o Senhor Jesus Cristo. Ali estava um homem que havia perdido a ligação com Deus. E o Deus do céu o contemplou e consentiu que Cristo transpusesse o abismo que o pecado havia ocasionado. O pecado, irmãos, causa uma separação terrível entre Deus e o homem. Uma separação intransponível por esforços humanos, mas que é possível ser transposta através do Senhor Jesus Cristo. Nossa condição, irmãos, é semelhante à condição de Jacó, por isso que está na Bíblia. Por isso que a experiência de Jacó está na Bíblia, para servir para o nosso ensino. E veja o outro texto que também está na lição da Escola Sabatina, que é do Comentário Bíblico Adventista, na página 1206, do volume 1. Anseio o céu, mas como posso alcançá-lo? Não vejo como. Foi isso que Jacó pensou, e assim Deus lhe mostrou a visão da escada. E essa escada que liga a terra ao céu é Jesus Cristo. A pessoa pode subir por ela, pois a sua base repousa na terra e o seu topo alcança o céu. Você deseja a salvação? Não faça pelas obras. Não tente fazer pelas obras, porque você só vai ficar frustrado. Faça através do Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus Cristo. E ele faz a ligação entre a terra, entre nós pecadores e o céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter aprendido nesta lição de Jacó que estudamos, a lição de Jacó enganador. Nós possamos ver a graça do Senhor Deus e o desejo do Senhor Deus de salvar cada um de nós. Eu quero desejar a todos um feliz sábado, uma feliz reunião da Escola Sabatina, ou uma reunião em casa, se você ainda não está indo à igreja, mas que você tenha um sábado feliz, que você tenha um sábado na certeza da salvação através da escada que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando pudemos aprender que Jacó, um ser tão imperfeito, um ser humano tão imperfeito, pôde ser usado por Deus e pôde ser abençoado por Deus e pôde entender o plano da salvação. Que nós também possamos, como Jacó, entender qual é esse plano, entender o teu desejo primário de salvar cada um de nós. E que possamos viver tranquilos, felizes, sabendo que o Senhor Jesus já fez tudo necessário para a nossa salvação. E assim possamos ter certeza desta salvação através dos méritos do Senhor Jesus. Nunca através das nossas obras, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em favor de cada um de nós. Deus nos abençoe e nos dê um sábado feliz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.